galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, que o Lula e o PT têm admiração pelas ditaduras comunistas não é novidade pra ninguém. A gente sabe da relação deles com o Foro de São Paulo, com Cuba, com Venezuela, El Salvador, Nicarágua. Mas a novidade é ver a Folha de São Paulo criticando os petistas. E a gente vai falar sobre isso, levantar alguns questionamentos. E mesmo com isso tudo acontecendo, a maior parte da imprensa segue de olhos fechados. Na verdade, eles estão tentando ajudar o Lula, tentando fazer aquele marketing da viagem que ele está fazendo no exterior. Enquanto isso, tentam distorcer ao máximo a viagem de Bolsonaro lá para Dubai. Ontem teve algumas matérias que eu vou mostrar para vocês. E a gente se pergunta até onde vai, né, a cara de pau de alguns jornalistas, onde a manchete distorce completamente do texto da própria matéria. Vamos também falar sobre eleições, vamos falar do Lula, sim, vamos falar do Geraldo Alckmin, do senhor Sérgio Moro. O amigo do Moro, o Boquita, aquele procurador da Lava Jato, deu entrevista para Veja e assume o que todo mundo meio que já desconfiava, que Moro e Deltan sempre praticaram política. Vamos também falar sobre o PL, algumas coisas novas que saíram aí, uma matéria da Veja interessante. Será que Bolsonaro fechou com o PL no impulso? Será que foi uma decisão que ele tomou nos últimos dias, assim, do nada? Ou será que é algo que vinha sendo negociado há meses? E isso é importante? Talvez seja, porque ontem, meu amigo, o senhor Carlos Bolsonaro desceu no playground, desceu no parquinho, dando cascudo em todo mundo, basicamente da direita que pensa em ser pré-candidato. Não todos, mas passou alguma mensagem forte, interessante, e a gente vai abordar sobre isso, porque eu acho que também envolve alguns temas espinhosos para nós comentarmos hoje. Temos também algumas notícias boas do governo para comentar, no âmbito da educação, no âmbito também do judiciário. Vamos comentar sobre redes sociais. Saiu uma matéria aí bem interessante mostrando, né, como anda a atuação da direita, da esquerda e da tal terceira via lulista nas redes sociais, e também mais matérias tentando sempre criminalizar a participação da direita nas redes sociais. E eu quero começar o vídeo de hoje já de uma forma polêmica. Ontem, inclusive, eu compartilhei isso aqui no Telegram e também fiz uma postagem lá no Twitter. Eu me deparei com um vídeo, não sei quem foi que fez esse vídeo, mas ele gera uma certa, assim, chateação, uma revolta, uma indignação interna. Vou explicar o contexto, eu queria dar play no vídeo, só que esse vídeo tem uma música de plano de fundo, e aí se dá play, aí entra direito autoral e tudo mais, mas dá para passar o áudio pelo celular, e eu coloquei aqui os principais frames. Esse vídeo é um vídeo de 30 segundos, aconteceu na reunião da CCJ, agora no dia 10, ou seja, poucos dias atrás. E quem está falando é o deputado Gilson Marques, que é do Partido Novo. Você vê que a Bia estava lá, a Bia é presidente da CCJ. Tínhamos outras pessoas também aí ligadas ao governo. Mas olha só isso daqui, ó. Pera aí, olha só. Eu vou contar aqui para os telespectadores. Nós temos o deputado Gil, que está aqui, Talíria, Patrus, Orlando, Gleice, Maria, Sâmia, Fernanda, Pompeu, Tabata, que está aqui atrás, 10 deputados que são contra. 10 que são contra. Aqui do governo que é a favor para ajudar. É isso. Tem aqui o Jordi, o Diego e o Cherini. Só. Tá aqui o Jordi, o Diego e o Cherini. E só. O Diego não é do PSL. Não tá no primeiro mandato, já estava na Câmara há um certo tempo. O Cherini é do PL. Aí você vê, tá a Bia e o Jordi, no âmbito aí dos bolsonaristas. Como é a composição, tudo mais, quem que devia estar lá, quem não devia estar, não sei. O interessante de ver aqui é como às vezes as coisas funcionam. Sempre gostam de colocar, né? Existe hoje um forte movimento de colocar tudo a culpa apenas no presidente da República. Eu já tive a oportunidade de conversar bastante com o Diego Garcia, esse deputado aqui do meio. Ele me explicando algumas coisas, me explicando a atuação da esquerda. Ele falou assim que tem vezes que ele já sentiu admiração pelo pessoal da esquerda, dele combinar com todos os assessores, toda a equipe dele de gabinete, falou, ó, vai ter reunião amanhã na Comissão de Educação, a gente vai chegar lá às 7 horas da manhã, não se atrasem pra gente já entrar primeiro da fila para poder falar, tentar tomar conta. E falar, eu cheguei lá e a Érica Cocai, ela já estava lá quando eu cheguei, sentada no chão, de perna cruzada, esperando a comissão iniciar. E a gente se pergunta, né, por que a direita perde tanto, E aí você vê, tínhamos 10 deputados contrários, você tinha o Jordi, o Diego e o Cherini. Esse Cherini eu nunca nem tinha ouvido falar.
E lá o Gilson do Partido Novo, que aparentemente também estava a favor. Você tinha o quê? Um 10 contra 4. E a Bia lá sentada, né? Falando, cara, eu tô aqui, né? Eu sou a presidente. Tô aqui só para conduzir a sessão. E a gente se pergunta, né? Cadê os deputados do governo? E eu não só tô falando dos bolsonaristas, né? Inclusive a gente coloca aí o tal Centrão. A gente espera uma atuação, né, mais firme das pessoas. E hoje a gente vai falar de política eleitoral, candidatos. E uma coisa bem interessante é o seguinte: em 2022 a gente vai poder escolher novos representantes. E com certeza eu espero que a gente possa escolher pessoas de direita, que compactuem com nossos mesmos valores e princípios e que também tenham um jogo de cintura um pouco melhor, conheçam melhor como funciona a máquina, como as coisas funcionam, para conseguir avançar com as nossas propostas. A Câmara é o principal caminho. Para avançar com os principais temas do Brasil, tem que ser via Câmara, via Legislativo, ou Senado, né? O Legislativo como todo, o Congresso. Não dá para esperar a Presidência da República e os ministérios resolverem tudo através de decretos e portaria. Não vai, não vai. Olha aqui um grande exemplo. Enquanto a direita estava em algum lugar, que não era lá na CCJ, que foi um dia... vai aparecer várias explicações, sempre tem explicação. Mas enquanto isso, a esquerda tratora. O senador Randolph Rodrigues, que foi o mesmo aí que levou a ação lá para o Supremo contra a portaria do Onyx, lá do Ministério do Trabalho, né, para suspender a questão que proibia o empregador de demitir pessoas que não quisessem se imunizar como justa causa. O Randolph, que já conseguiu essa vitória essa semana para a esquerda, já tem metade das assinaturas para a CPI do orçamento secreto. O cara é uma máquina. O cara é uma máquina de trabalho. É uma máquina. Imagina se você fosse de esquerda, você ia votar no Randolph Rodrigues ou não. Meu Deus. Como é que a gente faz para aparecer um Randolph de direita? O senador informou que até o momento já conseguiu 14 das 27 assinaturas mínimas necessárias. A ideia é acelerar a busca por apoio na próxima semana, quando a comitiva de senadores que foi a COP26 retornar ao Brasil. Randolph começou a colher assinaturas na terça-feira. Na terça. Já está com 14. Ele quer criar a comissão para investigar o pagamento de emendas de relator, que ficou conhecido como orçamento secreto. A modalidade é utilizada por governistas para cooptar parlamentares em votações importantes no Congresso. E aí o governo, né, falando do Randolph, que estão aí no Supremo, derrubou aí a portaria do Onyx, no liminar. E aí o governo vai recorrer. O governo vai recorrer da decisão de Barroso, que permite demissão das pessoas que não quiseram se imunizar. O Onyx gravou um vídeo, é interessante que você veja o vídeo completo, de 2 minutos e quebradas, um pouco mais de 2 minutos e 20, mas eu quero trazer aqui a parte acho que mais importante do vídeo. O Onyx levantou um ponto que eu não tinha percebido, acho que a maioria das pessoas também não haviam percebido. E ele fala o seguinte, ó. Barroso defendeu que a demissão por justa causa deve ser o último recurso e exercido com moderação e proporcionalidade. Ele ainda destacou que a exigência da imunização não se aplica aos trabalhadores que têm contraindicações médicas. Nesse caso, a orientação é de que os funcionários sejam testados periodicamente. No vídeo, Onyx considerou esses pontos da decisão de Barroso como vitórias importantes. Aí abre aspas. O que estava acontecendo era a consolidação de uma tese de que, se a pessoa não tivesse o certificado ou passaporte, essa pessoa seria sumariamente demitida e não poderia conseguir emprego em nenhuma empresa. Isso, na verdade, condenaria estas pessoas ao desemprego perpétuo, nem na pena. Isso é possível, né? Entendendo? Então, são alguns pontos que vê uma possível vitória, pelo menos assim, a tese que estava sendo criada é uma tese monstruosa. É um avanço, está muito longe. O governo vai recorrer, espero que obtenha sucesso. E vale lembrar, mais uma vez, que a deputada Carla Zambelli tem um projeto de lei 3702. Precisa ainda coletar as assinaturas suficientes para ser levado a plenário, mas que versa sobre essa situação. A derrubada da obrigatoriedade do passaporte, remover alguns pontos da lei 13.979, esqueci agora, que é a famosa lei Moro-Mandetta, também aplica sobre a 14.000 alguma coisa, que são todas essas leis que servem de base e dão um caminho jurídico para essas coisas aí estarem sendo perpetuadas no Brasil.
O André Porciúncula, lá na parte da cultura, ainda que no âmbito jurídico, fala o seguinte, ó, primeira vitória, Justiça mantém portaria contra o passaporte em eventos culturais financiados com verba federal. E o André diz, ó, vitória da liberdade. Por outro lado, e eu não trouxe aqui a matéria, mas comento com vocês, vejam como são as coisas. E quando o Onyx diz, né, o problema da tese. A tese é um problema grande. Se lembra que ano passado teve aquela decisão que basicamente falava, né, que a decisão final caberia a prefeitos e governadores, né? Se vai fechar, se vai abrir e tudo mais. Pois bem, no estado de São Paulo, teve aí um grupo que recorreu, inclusive de uma peça até do que o Miguel Falabella está dirigindo. E aí o juiz entendeu o seguinte, que isso tem que olhar mais ou menos como foi a decisão passada, que cada caso é um caso, sabe? Então, no final das contas, as decisões têm que ser tomadas a níveis locais perante a realidade local. Então, por mais que essa portaria seja federal, né, que proíbe o uso de passaporte em projetos que utilizem a Lei Rouanet, cada estado ainda teria a capacidade de decidir. E aí o juiz, na canetada, falou, não, aqui, nessa aqui pode obrigar à vontade. Mesmo utilizando, sabe, recursos aí, né, captação via Lei Rouanet, que basicamente seriam, é o dinheiro que iria para o imposto, mas que o governo fala, não, beleza, tu pode direcionar o teu imposto para onde você quer. Indiretamente, querendo ou não, né, é o dinheiro da população. Será que o povo concorda com isso? Eu acho que uma parte, com certeza não. E vejam só, aqui ainda sobre o judiciário, ainda tem outra aqui depois dessa, a Paola, a esposa do Daniel Silveira, veio ontem para comentar uma coisa que me deixa bastante chateado, né? Que é o seguinte, Daniel Silveira recebeu do Ministério Público do Rio de Janeiro uma notificação de um inquérito, o qual figura como investigado por ter participado das manifestações em 2020. Ele participou de manifestações. O Ministério Público, instituição, que ela, segundo ela, deixou muito ser séria, está acusando o Daniel de disseminar a doença. Que posição ridícula que se colocam. Um inquérito foi aberto com o Daniel, porque em 2020 ele participou de manifestações e ele estava ajudando a espalhar. Ajudando a espalhar. Se ele estava doente, não, ele estava ajudando a espalhar. Aí, mais uma vez, vale a reflexão. Se lembra das pessoas que falavam que a PEC 5 era a PEC da vingança? Que era a PEC do Gilmar Mendes? Que não, estão acabando com o combate à corrupção. Não pode mexer no Ministério Público. Não pode. Deixe o Ministério Público em paz, né? Como se eles fossem completamente imparciais. Nunca fizessem nada que fosse digno de questionamentos. Tudo bem, é do jogo. E aí eu vi essa matéria aqui na Globo, eu achei engraçadíssima, né? Você vê que o Cássio, a gente que é da direita tem a pura certeza que o Cássio não é, né, o exemplo de um conservador, algo do gênero. Eu não vou mentir não, esses dias, assim, o tempo vai passando, vai me dando assim um asco da palavra conservador, porque hoje em dia, assim, existe um debate para ver quem é o mais conservador e quem é dono do conservadorismo. Ele fala, não sei quem não é conservador, não sei quem é conservador, enfim. Vamos falar assim de direita, né? Para ficar um pouco mais simples. Aí você vê, o Nunes Marques é mesmo representante de Bolsonaro. Aí o Merval Pereira chora, textão, né? Olha o tamanho do parágrafo. O Merval foi aquele jornalista que falou das pernas do Lula. Aí lá para baixo, onde eu grifei de azul, aí você vê, ó, um ministro que se deixa ser referido como uma parte do presidente é uma vergonha. Nunes Marques não respondeu a Bolsonaro e os votos dele mostram que realmente ele é do presidente. Não tem uma posição independente. Os votos do Cássio mostram que ele é do presidente. Meu Deus. Por quê? Porque ele votou de forma contrária ao grupo do Merval. Gente, assim, ó, na maior parte dos julgamentos, o Cássio não vota sozinho, não. Foram apenas alguns julgamentos que o voto do Cássio foi sozinho. Ele via lá, tem, né, 7-3, 8-2. Mas não. O problema é o Cássio. Você vê que na maior parte do tempo, né, os votos do Cássio estão incomodando o pessoal do jornal o Globo. É o que eu digo. Pode não ser o melhor dos nomes, mas também, né, não é o pior de todos. Não acho que Bolsonaro escolheu assim, o Cássio porque é o Cássio. Eu acho que são várias coisas, vários fatores na nomeação de um ministro, desde do critério idade, é um tempo enorme
que o Cássio vai ficar lá, né? É uma pessoa que, pô, às vezes é melhor você colocar... Não existe ninguém nota 10, né? Perfeito. Mas vamos botar assim um 9,5. É melhor um 9,5 que pode ficar 10 anos, ou nota 6,5 que pode ficar 27. Nota 6, quem sabe? São várias coisas, várias variáveis que tem que entrar nesse processo decisório. E olha só o seguinte, começando a falar um pouco de eleição. Pesquisa da FGV, Fundação Getúlio Vargas, mostra Bolsonaro líder nas redes e terceira via sem encontrar espaço. Polarização ainda mantém, mesmo com chegada de ex-juiz Sérgio Moro, mostrando que o Moro não tem apoio. O apoio de Sérgio Moro, ele tem um certo engajamento, acho que dentro da direita. Eu acho que o pessoal da esquerda não dá muita atenção. Eu acho que a candidatura do Moro ela é mais debatida dentro da própria direita por duas razões. Primeira, porque tem muita gente que é de direita realmente, mas que não consegue entender quem é Sérgio Moro. Não consegue entender mesmo. Acha que é o herói, né, que prendeu o Lula. Como a Globo vendeu essa narrativa. Narrativa da Globo. E tem aquele fator que grande parte das pessoas que embarcaram na candidatura aí do Moro são pessoas que surfaram na onda da direita como um todo, de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, movimento de rua, tudo, que é o pessoal do MBL, é o Nando Moura, é o Felipe Moura Brasil, toda essa galerinha que veio na onda da direita. E aí, por isso que isso acaba tendo mais repercussão dentro da própria direita. Mas olha lá, a pesquisa da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV sobre o impacto dos presidenciáveis nas redes mostra que, embora as interações tenham caído em todas as plataformas desde agosto, Jair Bolsonaro ainda lidera o ranking de menções e polariza com Lula. E eles trazem aqui um gráfico, né? No Twitter, aponta a pesquisa, os principais nomes para 2022 aparecem em 17 milhões de postagens entre 28 de setembro e 10 de novembro, um pouco mais de um mês e meio. E você vê aqui, ó, e é algo que não dá para desconsiderar. Não dá para desconsiderar. Você vê, ó, hoje a presença da esquerda é basicamente maior do que a direita. Presença, quantidade de pessoas, de perfis. Ah, são bots, são robôs. Em perfil, a esquerda tem basicamente o mesmo tanto. E de interação, a gente está na frente. Mas não está liderando com folga assim, não. Já venho falando isso há um certo tempo. Você vê, ó, a esquerda, que é o grupo vermelho, né? A cor, pelo menos com a escolha da cor certa, tem quase 35% das interações das redes. O apoio de Bolsonaro aqui em azul está em 41,13%. Eu só não entendi por que botaram aqui, né, uma mancha vermelha tão grande e uma bolinha azul acima menorzinha, né? Falou que está concentrado, que não sai. Eu acho que até faz sentido, né? Porque quando você olha o grupo amarelo, que é o Ciro Gomes, você vê, né? Que eles estão botando vermelho como Lula. Você vê que esse pessoal aqui também flerta com o PT. E você vê aqui também um verde, né? Flertando com o vermelho. Você viu? Tem uns pedacinhos de vermelho aqui, ó. Ó, todo pimpão aqui perto do Sérgio Moro. Se você considerar que tudo isso daqui, esses grupos aqui estão contra Bolsonaro, aí a questão fica um pouco mais complicada. Você está lidando aí com 59% do Brasil contrário a Bolsonaro nas redes, enquanto apenas 41% está com Bolsonaro. Então ainda dá para falar que a esquerda, porque a terceira via é a esquerda, hoje teria uma maior participação nas redes sociais do que a direita. É isso que eu digo, não dá para cruzar os braços, não dá para esmaecer, ficar meio triste, meio chateado. Não dá. Não dá. E esse gráfico você vê que o Mandetta, ele fica aqui no meio, ele está muito mais próximo do grupo do Lula, né? Do que, por exemplo, o Moro. A esquerda ainda tem uma certa resistência ao nome do Moro. E o Eduardo Leite e o Dória tá mesmo aqui, ó. Tá no meio termo. E a gente sabe que a direita é um problema para essa gente. A gente está vendo aí tudo que aconteceu, todos os inquéritos, todas as CPIs, os inquéritos administrativos também. E o jornal o Globo ontem soltou mais uma matéria. Eu achei muito interessante essa matéria, porque eles trazem uma narrativa e no final da matéria eles mostram que realmente é uma narrativa. Realmente é uma narrativa, porque o TSE discorda do que o Globo está tentando fazer, está tentando emplacar no texto. E fala o seguinte, ó, canais nas redes driblam justiça e enviam fake news por meios alternativos.
Então, a tese do Globo é driblar a justiça. Driblar a justiça, em tese, é algo errado. Será que estão driblando a justiça? O que é que o TSE tem a falar sobre isso? A justiça como um todo? Alvos de ações no Supremo, TSE e tudo mais, por propagação de desinformação. Canais bolsonaristas, como o do blogueiro Alan dos Santos, vêm usando plataformas alternativas não alcançadas pelas decisões. Aí fala do Telegram, Getter e tudo mais, né? Para driblar a ordem que impede as redes sociais de repassarem recursos. Apesar de estar com suas contas em redes sociais bloqueadas e sua prisão decretada, Alan encontra brechas para disseminar notícias falsas e se financiar na internet. Após a baixa das páginas do Terça Livre do artigo 220, ele dribla as restrições impostas pela Justiça por meio do Telegram, em que publica dezenas de mensagens. Em uma delas, elaborou uma tese de que o pessoal aí das substâncias tóxicas, né, deixa biruta na cabeça, manda no Brasil. Além disso, ele pede doações por meio de aplicativo e divulga um novo site. Ela também voltou a ampliar sua presença nas redes por meio de lives em plataformas novas e pouco usadas pelo público, como Getter e Cloud Hub. Com 1,5 milhão de seguidores, somando Facebook, Twitter e Instagram, o Jornal da Cidade Online passou a usar a decisão do TSE de bloquear os recursos repassados por essas plataformas como propaganda para atrair novos leitores. Vai falar, pô, a gente aqui não está podendo receber, então ajuda, financia a gente com R$ 9,90, tem acesso aqui, a revista e tudo mais. Aí lá para o fim da matéria, você vê. Procurado pelo Globo, o TSE informou que a decisão de seu inquérito é específica sobre monetização e que não há, no momento, nenhuma ação que impeça produção de conteúdo ou captação de doações e assinaturas pelos canais citados. Então não tem nada proibindo, sabe? Tem nada. Então, driblar a justiça. Você vê que a imprensa, ela trabalha para tentar criminalizar um grupo. A decisão é no sentido de monetário. Não tem nada assim que impeça a captação. O Alan pode pedir doação à vontade. O Jornal Cidade também. Não tem nada. É o que eu digo. A imprensa é um braço político, né? Isso aqui, esse tipo de matéria, é utilizada para começar a construir, né, toda essa base, o alicerce que vão construir uma tese em cima para tentar judicializar a situação. Mas você já está cansado de saber. Judicialização, estava falando do judiciário, eleições. Vamos falar do seu Sérgio Moro. E olha só que interessante. Evento de filiação de Moro teve congressistas de 10 partidos, até do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Mas o Moro não é de esquerda, ele é progressista, que é de esquerda. É contra você poder se defender, ele é a favor do meu corpo, minhas regras. A gente não sabe o que ele pensa de educação, né? Não sabe o que ele pensa também de ideologia de gênero e vários outros assuntos. E você vê, tinha gente do PSD do Kassab, do Cidadania, que é um partido de esquerda, o antigo PPS, que é membro do Foro de São Paulo, só tá com nome bonito. Partido Novo, óbvio. PSTB, muito mais óbvio ainda, MDB, DEM, PSL, PTB, prestigiaram o juízo. PSL a gente sabe, a Joyce, Joyce quer dizer, a Joyce já saiu, mas é o Júnior Bozella, quem Catagueira do DEM, quem que ainda tá? O Bozella, tem o Julian Lemos, Dani Pimentel, são lá os traidores, né? Realmente traidores traíram aí a pauta pelos que foram eleitos. Tava lá. Vou destacar uma coisa pra gente falar lá na frente. Bem lá na frente mesmo no vídeo. Olha quem tava lá também. O PTB tava lá. Sem querer pegar no pé, mas já pegando. Sobre a questão do Moro, o Lima ontem deu uma entrevista aí, nessa entrevista na Veja. Carlos Fernando, o Boquita. Se até corrupto pode concorrer, por que não a Lava Jato? A Elisa fez questão de destacar uma pergunta, eu vou colocar outra também, que é o seguinte, qual o papel do STF na decisão de Moro e Deltan entrarem para a política? O procedimento de suspeição do Moro é absolutamente sem sentido. O Gilmar Mendes diariamente fala, age como parte e não como ministro do Supremo. A hipocrisia é geral. A Lava Jato já estava pagando o preço. Falar que a entrada de Moro e Deltan na política descredibiliza a Lava Jato é uma discussão ilusória que só serve para o público interno da política.
Se a legitimidade democrática é tamanha que dá garantia até para corrupto concorrer, deixem a Lava Jato ser julgada pelas urnas. Quem está com medo da democracia me parece que é a classe política atual. Você vê, né, que ele tenta inverter a ordem das coisas por completo. É público e notório, até porque durante essa semana que passou, os procuradores da Lava Jato deram entrevista, a gente trouxe em vídeo mostrando que essa decisão do Moro e do Deltan só atrapalha, só vai dar argumento para os petistas e toda essa galera falar aí, ó, eles perseguiram a gente. Mas segundo o Lima, não tem nada a ver. Óbvio que tem a ver. E ele traz um único nome, né? Uma única crítica, Gilmar Mendes. Esse pessoal tem uma rixa com Gilmar Mendes. E ele tem vários outros por lá, né? E a Elisa fala o seguinte, ó, curioso, muito curioso. O ex-procurador da Lava Jato defende a candidatura de Moro e Dallagnol, fazendo uma comparação com o ex-presidiário, que é corrupto e agora elegível. Só que na hora de defender essa tese, ataca o ministro Gilmar e não fala nada do ministro Fachin. O Lima, você vê, a chamada já é criticando que corrupto pode concorrer, e isso só foi possível por causa da decisão do ministro Luiz Eduardo Fachin. E ele não fala nada. A gente sabe que no dia que o Fachin tomou a decisão, no mesmo dia o Deltan fez uma thread, 4 postagens defendendo o Fachin e a decisão, respeitem o Fachin. A ONG Lava Jatista Transparência Internacional também entrou em campo para defender, e no dia 12 de março o Moro fez um tweet que também pede respeito à decisão do ministro Fachin. Mas ninguém fala nada. Será porque já saiu no passado, né? Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Palavras do Deltan Dallagnol. E aí vejam só, nessa entrevista tem outra pergunta. Moro e Dallagnol vão entrar para a política. Isso não endossa o discurso de que a Lava Jato atuou politicamente contra seus alvos? E aí o Boquita fala o que todo mundo já sabe. Eles têm vocação para a vida pública. Quem não sabia disso, né? Quem não sabia? Agora isso daqui, olha essa pérola. Eles acreditaram que era possível combater a corrupção dentro do sistema judiciário. E isso é um equívoco, porque nosso sistema não foi feito para funcionar para poderosos. Ué, a justiça não funciona? Então, se a justiça não funciona, e se a gente mexer no Ministério Público e já não funciona, como é que isso vai retroceder do combate à corrupção se já não funciona? Se não funciona, por que não pode mexer então? Já que não funciona. Pra que dar tanto chilique quando toda vez que alguém tenta mexer... Se não funciona. Quando o Aras fala, cara, esse negócio de força-tarefa não existe, vamos criar realmente um grupo, vamos criar aqui ó, todo um código que tem que ser seguido, um passo a passo, vem aí com as GAECOS, foi aquele chilique. Não pode. Mas se não funciona a justiça? Quando o Aras manda uma carta, um mês de antecedência, falando, eu quero ter acesso aos 38 terabytes que vocês têm aí. Aí o doutor falou, não, calma, eu tô tirando férias, não vem, não. Espera eu voltar de férias, aí espera. Vai a Lindora, aí o doutor dá chilique, o antagonista entre campo, falando que estão querendo acabar com a Lava Jato. Mas você tá falando que a justiça não funciona. Aí ele depois fala que o Mensalão e a Lava Jato foram pontos fora da curva. Por que ele não fala do Banestado? Que ele participou, o Moro participou, o Deltan participou, o Alberto Seff estava lá, os tucanos, a Globo, tá todo mundo lá. Por que não fala do Banestado? Que o Banestado não funcionou, né? Terminou em pizza. Ah, menino. Tá bom. Vamos fingir que não tem nada errado aqui e vamos continuar avançando. Chapa Lula-Alckmin. O Geraldo não é dado a roubos. Ele é arroz com feijão. A gente já comentou sobre isso daqui ontem, sobre essa questão. Aqui a informação nova é que os amigos do Alckmin acham que não tem como ele sair com Lula. Eles fazem só esse aceno porque, enquanto um político profissional, que o Geraldo Alckmin é literalmente político profissional, o cara já foi governador 4 vezes, o cara acho que vive para ser político, né? Ele fala isso daí porque ele não quer nunca fechar portas. Quer sempre manter todas as portas abertas. Só que o que eu achei interessante nessa matéria é algo que vai se linkar com o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro falou algumas coisas e algumas pessoas nas redes sociais complementaram mais algumas coisas, algumas movimentações na direita estavam acontecendo nos últimos dias.
E é no final da matéria que é o seguinte, ó. Se o Alckmin desse esse passo, se afastaria dos amigos da vida inteira. O Geraldo é cuidadoso com as palavras. Um político tem que ser cuidadoso com as palavras? A gente vai responder essa pergunta. Repare que ele disse que o Lula tem apreço pela democracia, o que é verdade. Eu não acho que é verdade. O Lula tem apreço pelas ditaduras comunistas. Mas não disse que o Lula é honesto, o que atrapalharia politicamente numa campanha. O que você fala pode ser utilizado contra você. Falar que o Lula defende a democracia, quem vai atacar é a direita, né? Mas você falar que o Lula é honesto, meu amigo, aí complica muito. Aí fica muito feio, muito feio. Inclusive se vira contra... Você está fortalecendo o seu adversário, porque o Alckmin vai ser candidato, com certeza, aí pelo governo de São Paulo. Qual partido a gente ainda não sabe, se vai ser União Brasil ou PSD do Kassab, mas vai ser candidato e vai disputar contra o Fernando Haddad. Ele não falou que o Lula é honesto. Tem que ser cuidadoso com as palavras. Vai memorizando isso daí pra gente falar agora do PT e daqui a pouco a gente entra num tema bem espinhoso. Vejam só, ontem a Folha de São Paulo, meu amigo, finalmente fez uma matéria aí, né? Botando as coisas como elas realmente são. Falando que o PT realmente apoia ditaduras comunistas. Tá lá, ó. A matéria do Hélio Gaspari. PT de salto alto leva água para eventual reeleição do capitão. E aí o Pedro Gouveia, um cara de esquerda, ele é apoiador do Lula, fala o seguinte, ó, depois dessa do Gaspari, não falo mais nada a respeito, não saberia elaborar melhor. Salto alto ou já ganhamos, então éfase só alimenta o outro lado, gol contra. E aí o que é que a matéria falava? No último domingo, o presidente Daniel Ortega da Noruega reelegeu-se pela 4ª vez. Tem a mulher como vice e durante a campanha o governo prendeu 7 postulantes, ou seja, 7 concorrentes. Prendeu 7 pessoas que estavam concorrendo contra ele. Nos últimos anos, o regime sandinista produziu centenas de óbitos e milhares de expatriados. Coroando esse processo, conseguiu 76% dos votos. Na segunda-feira, o secretário de Relações Internacionais do PT, Romênio Pereira, saudou o evento dizendo o seguinte: os resultados preliminares que apontam para a reeleição de Daniel Ortega e Rosário Murilo, da FSLN, Frente Sandinista de Libertação Nacional, confirmam o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário. Vai ser todo mundo igual, vai ser todo mundo pobre. O Brasil de Lula desembocou na crise de 2016 porque o negacionismo do comissariado contaminou seu organismo. Flertando com os Castro em Cuba, com Hugo Chávez na Venezuela e com Muammar Gaddafi na Líbia, o comissariado ajudou a produzir Bolsonaro. Não é que ajudou a produzir Bolsonaro, mas ajudou a mostrar para a população quem é que o Lula admira, quem é que o Lula apoia. Ditadores, comunismo, comunistas. Todo mundo, o Brasil vem acordando, né? Nessa época, quando você falar de comunismo, muita gente, comunismo, tu tá viajando, o comunismo não existe. Não existe, o muro de Berlim já caiu. Foro de São Paulo, PSDB de esquerda, você tá maluco. E essa mesma galera hoje, né, você vê quando você fala, cara, Moro não é um herói. Moro não é herói, você tá louco. Você tá louco. Tá viajando, cara. Aí você vê. A Cruzoé fez até uma matéria que eu fiquei assim, bem surpreso, né, vindo lá dos mamateiros, que é o seguinte, ó. Se a ditadura é de esquerda, tudo bem para o PT. E ele levanta um ponto que também gira em torno da questão da Nicarágua, que é o seguinte, ó. A retirada do texto do ar, porque o PT fez essa nota, aí passou 2 dias e depois tira do ar, não se deu depois de uma admissão de que as informações nela contidas eram equivocadas, por enaltecer um ditador, né, sanguinário que matou centenas de cidadãos e mantém mais de 170 presos políticos. A Glaze, não é que ela condenou isso, falou que a gente discorda, o cara é um cara ruim. Glaze apenas justificou a suspensão da peça panfletária e antidemocrática, dizendo que ela não foi submetida à direção partidária. Não é que está errado, é que não submeteu à direção do PT. Em momento algum, o PT fez qualquer reparo ao conteúdo da nota.
Integrantes da sigla não se colocaram publicamente contra as afirmações ali contidas. Se existe alguém que não gostou do que leu, essa turma não se manifestou e Lula permanece mudo. Mudo e calado. Não tece uma única crítica ao que aconteceu na Nicarágua. Nem zero. Zero. E aí você vê algumas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. A gente viu meses atrás princípios aí de manifestações populares lá em Cuba e meio que desapareceram, né? Depois que o governo entrou em campo, cortou a comunicação, ninguém mais recebeu nenhum tipo de vídeo, né? Cortou o sinal da internet. Cubanos se preparam para novo dia de protesto sobre repressão e ameaças do regime. Quem não fala da ditadura, né? Como tá aqui, ó, ditadura cubana. Coloca, sabe, em termos claros. Não pode, né? A Folha tem que ir pisando em ovos. Pisando em ovos. A Elisa diz, ó, é rata. Cubanos se preparam para novo dia de protesto sobre repressão e ameaças da ditadura cubana. Você vê ó, a Revista Oeste. Eu só trouxe aqui para você ver a diferença. Opositores preparam protestos contra o governo comunista cubano. Deixando claro, o governo comunista. E se você ler aqui o subtítulo, manifestantes devem pressionar por reformas democráticas e libertação de presos políticos em protestos no dia 15. Ainda sobre esse tema, você vai ver a matéria, né? Olha como são as coisas. É isso aqui que o PT apoia. Dissidentes, ativistas e opositores do governo de Cuba preparam protestos contra o presidente Miguel Díaz-Canel para ter início no país nesta segunda-feira, dia 15. A Havana não autorizou a realização de movimentos e afirmou que ele vem sendo organizado por agentes ligados aos Estados Unidos. O governo de Cuba falou, não autorizamos. O governo tem que autorizar, né, manifestações contra o governo. As manifestações devem colocar à prova o mecanismo de segurança cubano. Tradução, né? A viola vai tocar sem dó e sem dar ré. Sem ré. Vai ser de com mi pra frente. Apoiadores do protesto dizem temer a possibilidade de repressão policial contra quem for às ruas. Eles sabem, né, o que vai rolar. Mas, enquanto a data do protesto não chega, o governo e seus críticos travam uma batalha de comunicação nas mídias sociais, na imprensa estrangeira e na mídia estatal. Parece que acontece no Brasil, né? Quando, antes de chegar às manifestações do dia 7, foi uma batalha travada. Só que o governo estava do lado da população. Mas toda a mídia tentando falar, né? Manifestações golpistas, antidemocráticas, autoritárias, que querem fechar o Brasil, destruir a democracia brasileira. A mesma coisa que acontece no Brasil, né? Acho que os cubanos estão tomando aula com o jornal Globo. Você vê, com direito a supostos episódios de espionagem por agentes duplos, grampos telefônicos e organizações supostamente extremistas que relembram os tempos da Guerra Fria. Os objetivos do protesto de segunda-feira são difusos, mas deve haver pressão pela queda do governo comunista de Díaz-Canel, por reformas democráticas e pela libertação de prisioneiros políticos. Manifestações de grandes proporções são raras em Cuba, devido à forte repressão policial e eficiência do serviço secreto cubano. Mas a melhoria de qualidade das redes de internet por celular no país possibilitaram que opositores começassem a se organizar. Aí, a gente que está no Brasil, a gente sabe. É por isso que eles querem sempre tirar a nossa capacidade de conversar. Telegram, grupos grandes? Não pode. Nenhuma forma que o cidadão comum possa se organizar para reclamar de quem está no poder presta. Ninguém quer receber crítica. Ninguém, né? Não, crítica pode, é porque esse pessoal é muito autoritário. Segundo Blanco, cerca de 600 pessoas teriam sido detidas e não se sabe quantas continuam presas, desde as últimas manifestações. Você pode imaginar sair na rua e, por simplesmente pegar seu telefone celular e filmar uma passeata. Alguém chega, te bate e te condena a 7 anos da prisão, só porque você gravou alguém. Já o jornal Grama, né? Veículo de imprensa oficial do Partido Comunista Cubano, afirmou que o movimento está sendo organizado com recursos e ações de inteligência americanos com o objetivo de mudança de regime em Cuba. Parece também que pegaram a narrativa do Brasil, né? Que os bolsonaristas se juntaram com os Estados Unidos, com Steve Bannon, para produzir uma campanha de desinformação para tentar destruir a democracia.
O governo cubano chegou a exibir na TV estatal o depoimento de um suposto agente duplo que teria se infiltrado em um grupo ligado à Aguilera. Ele disse que a Aguilera estaria tramando choques entre a população e as forças armadas cubanas. E o ativista disse à agência de notícia Reuters que nunca cogitou usar de violência contra o governo. Exatamente o que falam do Brasil. Manifestações, esses bolsomínios violentos, autoritários. O governo cubano também afirmou que um integrante de uma organização anticastrista que já foi acusado de extremismo teria oferecido a Aguilar enviar mercenários em embarcações dos Estados Unidos para Cuba e tudo mais, blá blá blá. Não, aquele cara ali, ó, é basicamente um empresário. Não, um empresário bolsonarista que financia esses grupos, essas milícias, blá blá blá. Está sendo acusado aí pelo governo cubano. Que aí você vê, né, o establishment brasileiro. Onde a esquerda passa, onde a esquerda chega no poder, você vê que o método é sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo método. É sempre o mesmo método. E sempre quem acaba sobrando é o povo. Sempre. E a gente vê hoje pessoas apoiando abertamente o Lula, a imprensa como um todo, e pessoas que hoje em dia eu me pergunto assim, você é um cara de direita, as suas ações, cara, só estão ajudando a eleger o Lula. O que é que você tá com a cabeça? Tem gente até que fala em voto nulo. Voto nulo. Depois de tudo que aconteceu no passado, tudo que já se sabe hoje em dia, tudo que o PT vem fazendo, não, vou votar nulo. Eu vi essa mensagem aqui, essa foto aqui ontem, que eu discordo, na sinceridade, que é o seguinte, ó, se você lê algum desses veículos, você está sendo enganado. Esses de baixo são a escória da escória, mas é bom colocar. Ele fala assim que assim, ainda é pior os que estão abaixo. Assim, não é que você está sendo enganado. Eles estão tentando te manipular. Eu digo, e vocês veem, dá para entender o que se passa lendo o que passa na grande imprensa, daí que você entenda como é que as coisas estão sendo colocadas, você conhecer alguns outros pontos. E tem muita coisa que primeiro sai na imprensa. Ainda não existe um jornal na direita, jornal no estilo assim, Folha de São Paulo, que tem jornalistas, pessoas que moram em Brasília, que estão diariamente dentro da Câmara, que conversam com a esquerda, que conversa com o Centrão, conversa com tudo, sabe, que o Randolfo Rodrigues fala, ó, eu entrei com a DPF para derrubar tal coisa. Não tem ainda fatos ainda, porque o que é que a imprensa faz no Pai do Tempo? Traz narrativas. São matérias que eram para ser factuais, mas tem tanta chatice, tanta coisa assim inútil que não vale a pena. Não vale a pena. E até as matérias cheias de narrativas, quando você consegue identificar o que é o que, você não está sendo enganado, na verdade você está descobrindo e prevendo o que é que eles estão tramando contra você. Como exemplo daquela matéria, né? Que os bolsonaristas estão driblando a justiça, sendo que o próprio TSE fala que, ora, nossa decisão foi no âmbito da monetização. E normalmente eles estão proibidos de fazer captação nem nada. Então dá para saber. Não dá para jogar tudo assim, não lê nada. Cara, a informação vem de algum lugar. O que tem que ser assim, debatida assim, a qualidade da informação e como ler as coisas, sabe, com a ótica um pouco mais precisa e mais, como eu posso falar, né? Um pouco mais safo. Me faltou alguma palavra aqui melhor para descrever a situação. Enfim. E o que tá ruim pode piorar. Pode piorar pra galera do voto nulo. Pra galera que passa o dia reclamando só de um lado, o lado do governo. Ninguém reclama mais da esquerda. Ninguém reclama mais do Lula nem nada. Você vê, ó, Cuba retira as credenciais da imprensa e dos periodistas, né, dos colunistas de F em La Habana. O que está ruim pode piorar. O que está ruim pode ainda piorar. A F não tem mais credenciais de imprensa. Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. A galerinha aí do Lula, tomara que Bolsonaro perca mesmo. Tô nem aí. Aí vem o Fernando Haddad, ó. Em respeito aos cidadãos brasileiros, as concessionárias de serviço público de radiodifusão deveriam cobrir a viagem à Europa daquele que, a julgar pelas pesquisas que divulgam, será provavelmente o próximo presidente da República. Aí o Leonardo já, tipo Grama, né? É pra fazer matérias tipo Grama, o jornal comunista lá de Cuba.
Aí, olha isso aqui. Próximo chanceler alemão se diz muito satisfeito após o encontro com Lula. Os jornais já estão falando. Já estão elogiando. Aqui é só um. Os grandes jornais também estão. Estão lá. O Lula é sensacional. O Lula encontra, sabe, com primeiro-ministros que manda. Bolsonaro, ele pisou no pé da Merkel. Aí olha a diferença no tratamento. Olha a diferença no tratamento. Lula, foto bonita, feliz, ó, sorridente, barbinha feita, mãozinha, ó, dando murrinho, hi, tamo junto. Fundão vermelho, do jeito que ele gosta. Já com Bolsonaro, que também tá em viagem internacional. Hotel de Bolsonaro em Dubai tem diárias de até R$85 mil. Veja fotos. Presidente fez check-in no Habitat Palace, considerado um dos mais luxuosos nos Emirados, onde deve ficar hospedado até amanhã de terça. Nem na manchete, nem no subtítulo, você tem nenhuma informação que mostre o que realmente está acontecendo. Apenas a mais pura e vagabunda narrativa. A Paula Marisa traz aqui, ó. A galera da esquerda, Camarão, está reclamando do preço do hotel que o presidente está hospedado. Para a tristeza deles, esse custo não será dos nossos cofres. A própria matéria depois diz, ó, durante conversa com jornalistas, ele falou sobre os valores e quem está pagando. Estou num quarto, né, de diária de R$45 mil, só que é 0,800. Jamais eu ficaria, com todo o respeito, mesmo eu pagando. Eu ficaria em um hotel desses. Jamais. Jamais. Mas a matéria, para dar a entender que Bolsonaro sempre está fazendo uma coisa errada, está torrando o dinheiro público. Eu só comparo aqui a Revista Oeste. Bolsonaro afirma que a diária de R$45 mil em Dubai é paga pelos árabes, 0,800. Olha a diferença no tratamento da imprensa. Mas o que esperar, né? No Metrópolis. Olha a Folha de São Paulo. Em Dubai, Bolsonaro encontra emir condenado por sequestrar as filhas. A matéria é só negativa, falando que o cara fez, deixou ele fazer tudo mais, blá, blá, blá. Não fala nada de bom que pode estar acontecendo no Brasil. Nada. É só crítica. É só crítica. Só. Não tem uma matéria elogiando a ida do presidente lá para conversar com o tal Sheik. Aí você vai no perfil oficial do Sheik. Ele postou lá, botei na tradução automática do Google. Só lê o final. Nossas relações estão em rápido desenvolvimento com este gigante econômico mundial. Pô, Bolsonaro, aqui ele está crescendo junto. Brasil, um gigante econômico. Não tem nada. Não tem nada. Porque se a imprensa começar a elogiar, o que está acontecendo vai se intensificar. E o que é que está acontecendo? Deputado Paulinho da Força, dono do Solidariedade e representante da Força Sindical, diz não haver mais ânimo para manifestações contra o presidente da República. Não tem. Imagina se o brasileiro ouvisse as coisas boas sobre o governo. Aí era eleito no primeiro turno, né? E com meu Deus, uma cambada de gente junto. Meu Deus, ia ser tanto deputado e senador. Mas a imprensa não pode falar sobre isso. Tem que bater, jogar pedra, bater, jogar pedra, bater, jogar pedra, sem parar. Sem parar. Nada de bom do governo parece que pode aparecer. Aí olha essa matéria aqui do Estadão. PL resiste a romper com Dória, mesmo com filiação de Bolsonaro. Algumas coisas é verdade. Agora estou escrevendo essa matéria que eu acho que está completamente errado. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o PL, apoiará a candidatura do vice Rodrigo Garcia ao Palácio dos Bandeirantes, embora Bolsonaro quisesse que seu novo partido lançasse o Tarcísio. O que é que tem de verdade aqui? Até o momento, sim, o PL vai apoiar o Rodrigo Garcia. Até o momento. O que é que tem de mentira? Tarcísio. Tarcísio não quer ser. Não é que Tarcísio não quer ser. Ser candidato ao governo de São Paulo não é assim, é muito caro. A campanha para disputar o governo do estado de São Paulo é basicamente o preço de uma campanha presidencial. A equação política para esse impasse não está fechada. Uma das alternativas aventadas agora pela cúpula do PL é lançar Tarcísio como candidato ao Senado por Goiás. Não tem nada a ver. Mesmo assim, em conversas reservadas, bolsonaristas avaliam que costurar um acordo com Garcia equivale a ajudar Dória. Isso é verdade. Ferrenho é adversário do presidente e tentam barrar esse acerto.
o pessoal sim tenta barrar. A grande questão desse acerto é o seguinte, fui atrás. Não é assim, tem esse acordo, tem esse acordo. Para esse acordo meio que ser desfeito, tem que apresentar uma solução. E apresentar a solução é o seguinte, qual o nome que Bolsonaro vai apoiar? Quem vai ser candidato? E assim, não é só Bolsonaro apoiar. Bolsonaro vai ter que levar pro Valdemar algum nome que o Valdemar fala assim, tá, beleza, esse cara tem chance de ganhar. Eu apoio. A gente pode ver aqui de quebrar um acordo com o Rodrigo Garcia. Mas isso realmente está acontecendo. É um impasse. Bolsonaro falou, pô, ainda tem um estado aí que tem que resolver, né? Um empecilho aí que é o estado de São Paulo. E eu realmente espero que consigam achar aí alguma solução. Porque apoiar o candidato do Dória, putz. Nós estamos de braços abertos a todos que quiserem vir para o PP. Falou lá o Fufuca, que é o presidente interino. Só que o PP também integra a base de sustentação do governo Dória. Não ajuda muita coisa, né? Se os deputados lá do PL, desculpa, os deputados bolsonaristas não quiserem ir pro PL, quiserem ir pro PP, o PP também apoia o Dória. Também não resolve muita coisa. O presidente do PL, Valdemar, avisou a Bolsonaro que deu a palavra a Dória que vai aderir à campanha de Garcia. O PL entrega o Centrão, tem indicações no governo de São Paulo, na área de infraestrutura e comanda estruturas como o Departamento de Águas e Energia Elétrica e Departamento de Estradas e Rodagem. Um dia depois da reunião, e já com o anúncio da entrada no PL fechado, Bolsonaro comentou a situação em tom de queixa. Quando você fala em São Paulo, por exemplo, em vários estados no Brasil, há dificuldade de escolher candidato. Não tem ali Ali a gente não vê nome em São Paulo. Aí, ó. Quando você fala em São Paulo, por exemplo, em vários estados no Brasil, há dificuldade de escolher candidato. Não tem. Ali a gente não vê nome em São Paulo. Falta um nome em São Paulo ainda com chance, estrutura, que fala assim, não, esse aqui tem como levar, aparece nas pesquisas, vai ter capilaridade, é um nome que dá para apresentar. Valdemar, vamos aqui, cara, esquece. Mas você vê, Bolsonaro tá tentando contornar esse problema também. E não para por aí, a gente sempre vem falando, tem divergências no Piauí, no Alagoas, no Amazonas, no Pernambuco. E tá trabalhando sobre isso. Um lado assim que seria, talvez o lado bom é que ninguém está sendo pego de surpresa. Graças a Deus, esses problemas já estão sendo postos na mesa agora, que tem alguns meses aí para tentar resolver, né? Alguns meses. Espero que você se resolva o quanto antes. Isso é uma matéria aqui na Veja que também é interessante. Eu acho que hoje vai passar um pouco de 1 hora. Os detalhes do arranjo entre PL e Jair Bolsonaro. E aí fala o seguinte, ó. O dote de Bolsonaro inclui a definição de alguns nomes para concorrer ao Senado, como o do amigo Luciano Hang. O acordo também inclui outras contrapartidas. E o que a gente diz, essas movimentações, você vê, né? Pelo menos algumas pessoas envolvidas estão pensando já lá na frente. Não é só na presidência da República vencer e tudo mais, não. É o apoio do Lira, para depois vir alguém do PL para comandar a Câmara, depois alguém do Republicanos, tentar ter um grupo forte decisório. E essa indicação aqui envolve apoiar a Soraya Santos para uma vaga no TCU, que essa vaga, na verdade, não é que Bolsonaro vai indicar ela. O governo vai apoiar, quem escolhe é a Câmara. Quem vai escolher a Câmara, o governo quer assim, que a Câmara apoie para ela ser eleita. Não é como se fosse uma mini eleição para a presidência da Câmara. É uma eleição interna da Câmara para ver que um dos deputados consegue um lugar lá no TCU. Outros nomes para o Senado tem o Hélio, lá no Rio de Janeiro, Marcelo Álvaro, Minas Gerais, Tereza Cristina, no Mato Grosso. A negociação entre o presidente e o PL durou meses. Meses. Por que eu estou falando isso daí? Já digo, durou meses. O Jorginho Melo foi apontado aí como um dos principais articuladores dessas movimentações. Diz que a primeira vez que o Jorginho conversou com o Bolsonaro foi em dezembro do ano passado, basicamente 1 ano atrás. O senador repetiu que a legenda estava de portas abertas pelo menos 3 vezes ao longo deste ano, a última agora em outubro. Nos últimos meses, o PP também tentou atrair o Bolsonaro, mas no final do dia, Bolsonaro se interessou por uma peculiaridade do PL. Só tem um único chefe, um único cacique, é o Valdemar. Enquanto o PP tem um monte de cacique aí, é muito difícil, né? Onde tem muito cacique é muito difícil conversar. Não é muito difícil, é mais difícil conversar com um grupo do que lidar com uma pessoa só. Em certos aspectos. Em outros aspectos, também se o cara não quiser, não é não, e você não tem mais para quem recorrer. Tudo tem os prós e os contras.
E aí eu atualizei um pouquinho aqui, mais ou menos assim, com o que está sendo veiculado, nada assim muito certo. Eu botei aqui o Hélio, mas eu não acho que vai ser o Hélio, eu acho que vai ser o Romário, senador lá no Rio de Janeiro. Acho que o Hélio deve voltar para a Câmara, mas botei aqui só para botar. Aí você tem em Pernambuco, Fernando Bezerra, ele desistiu do Senado ao primeiro momento, deve vir para deputado, mas é um nome aí que roda o governo Bolsonaro. Possivelmente vem o Gilson. Marcelo Queiroga dizem que vai ser candidato. Marcelo Álvaro, senador por Minas. Tereza, Mato Grosso do Sul. Tarcísio, possivelmente pelo Mato Grosso. Estão falando aí que o PL falando por Goiás, mas o Goiás tem o tal do Baldi, que sairia pelo PP. Acho que não iriam brigar os partidos. Magno Malta pelo Espírito Santo, até o momento vem se indicando João Roma, candidato pelo governo da Bahia, teria apoio do governo. O Arthur Lira, se sair como candidato, eu acho que também receberia o apoio, mas também se conversa do Lira vir como candidato a deputado federal até para se reeleger presidente da Câmara. Ciro Nogueira, dizem que talvez nem saia mais candidato, mas ainda se ventila essa possibilidade. Cláudio Castro, sim, vai ser candidato, né? Rio Grande do Norte, o Rogério Marinho tá certo, que vai ser como candidato a senador. Mas o Fábio Faria também quer ser. Estão brigando os dois. Onyx será candidato pelo Rio Grande do Sul. Jorginho Melo, candidato a Santa Catarina. Dizem que o Luciano Hang. Também tem o Jorge Seife, que é o secretário da Pesca. Dizem que o Milton Ribeiro pode ser alguma coisa por São Paulo. Aqui eu coloquei uma parte dos ministros que falam que podem ser candidatos. O Anderson Torres, ministro da Justiça, pode também ser candidato a algo do Distrito Federal, e a Flávia Arruda viria como senadora. Alguns nomes que até o momento vêm sendo veiculados. Se eu apoio esses nomes, não tem nada a ver se eu apoio ou não. Os nomes que estão sendo veiculados até o momento. Informação. Olha isso daqui. Sucessora de Roberto Jefferson teme ser afastada por Alexandre. Braço direito e sucessora do Roberto Jefferson, Nienove pediu que a cúpula do partido interrompa ataques ao Supremo. Na última quarta, Moraes ordenou o afastamento de Jefferson do comando do PTB por 6 meses a pedido de parlamentares da sigla. Recentemente, os pré-candidatos do PTB, várias pessoas, eles vivem me cobrando para me posicionar sobre tudo. Eles vivem fingindo que eu não falo dos problemas do Valdemar, que eu nunca falei que o Valdemar está envolvido no mensalão, que não tem problema na executiva do Amazonas, de São Paulo. Eles fingem que eu nunca falo sobre isso. Ontem, né? Eles estavam na maldade ontem. O que teve da galerinha do PTB tentando falar aí é o Bolsonaro, falando essa questão de São Paulo, se viesse pro PTB não tinha esse problema. Se tivesse no PTB não tinha esse problema. Mas eles não falavam isso daí. Eles davam a ideia assim, presidente, olha o que está acontecendo, abra o olho, fingindo que está tentando alertar. Várias pessoas que eu falo, cara, pelo amor de Deus, tu tem um contato, tu tem um contato até do filho do presidente, pessoa conhecida publicamente. Tu não tá tentando falar isso daí para ajudar, tá tentando falar, ó, se vier pro PTB é diferente, se vier pro PTB é diferente. E é o que eu falo para vocês, ó, enquanto o PL não tem nenhuma pessoa no Brasil que não tenha a mais pura convicção que não é um partido de direita, todo mundo sabe que o PL é só um partido do Centrão, é um partido porque precisa ter um partido, e todo mundo sabe quem é o Valdemar. O pessoal do PTB segue na narrativa que eles são os conservadores. Aí você vê, a Graciela, ela tá pedindo pra galera não falar nada do Supremo, inclusive eles que me cobram até pra falar da Austrália, eles se calaram na decisão do Barroso, nenhum deles falou, eu fui lá checar antes de fazer o vídeo. E o PTB é conservador, aqui Bolsonaro não teria problema. Sabe por que o Roberto Jefferson foi afastado? Porque os próprios deputados do PTB entraram com ação no Supremo. Esse é um partido que não vai dar nenhum problema, né? Aqui não vai ter nenhum problema. O presidente foi afastado pelo pedido dos próprios deputados. E a Graciela tá com medo de ser afastada também. Tinha gente do PTB lá vendo do Sérgio Moro, né? O grande problema é não colocar as coisas em panos limpos, assim, ó, tudo às claras. Tudo o que tá acontecendo. Cara, vamos botar assim, claro. Não tem problema não ser um partido coisa, mas ficar nessa conversinha mole. Ficar jogando a galera contra o governo. Nossa, ontem teve um cara que ficou... Eu olhei assim e falei, meu Deus. E eu acho que foi nesse âmbito que o Carlos Bolsonaro resolveu se comunicar. Porque é gente que não ocupa ainda um cargo político, nunca ocupou, por mais que hoje está aí, né, se apresenta como um dos grandes líderes do PTB, mas nunca ocupou um cargo político.
querendo ensinar, falando aí, pô, não sei o que, bababá, olha o que tu tá fazendo. Não faz essas negociações às pressas. Por isso que eu bati tudo na tecla. Pô, cara, será que Bolsonaro fez negociações às pressas? E o Carluxo falou o seguinte, ó. Sou do tempo em que ser candidato a vereador era uma guerra. Ser eleito, então, que conquista. Vamos tentar mudar algo? Quase impossível, mas tentamos e tentamos. Bem, atualmente falar em ser candidato a vereador, nem pensar. Estadual? Não, muito pouco. Federal no mínimo. Senador seria ideal. Inclusive, a pessoa que estava criticando ontem o governo sem parar é candidatíssima ao Senado, né? Todo mundo que está aí nos bastidores sabe do que está rolando. Muitos sem a mínima noção. Pularam fases que só demonstram que não há compromisso com o eleitor, mas somente uma preocupação com seus próprios planos. Analisando o cenário que convivo há décadas, sim, temos que preencher espaços em todas as esferas para realmente mudar e algo, entretanto, o que se vê não é compromisso com o país. Sempre foi consigo mesmo, do jeito mais fácil e tonto possível. Enfim, boas análises e escolhas. Brasil. Informações sobre o nosso trabalho que os vagabundos sempre omitem e com muito método. Aqui ele está falando, na verdade, para a oposição. Mas tem uma turma aí que está chegando agora de primeira viagem que sabe como é que resolve tudo. Tudo. E é o dia todo de indiretinha, aí dá um compartilhamento aqui na postagem que tá alguém batendo no governo, aí dá aquela curtidinha sem querer, eu curti sem querer. Eu só fico observando. Eu prefiro às vezes ficar quieto, assim dar os nomes, por uma única razão. Porque eu ainda prefiro que essas pessoas que ficam de tititi do que um Marcelo Freixo da vida, do que um Randolfo Rodrigues, sabe? Eu prefiro, é melhor do que alguém realmente da esquerda, do PT e do PSOL. E aí olha só o seguinte, o Carlos ainda fala o seguinte, ó, o Conservadores Brasil traz um vídeo de Bolsonaro antigo, vai passar, deve dar 1h10 hoje o vídeo. O Carlos diz, ó, faz quase ou mais de uma década de luta solitária. E tem gente que chegou ontem colocando o ego na frente do possível para culpar Bolsonaro por tudo. A culpa dele é por tudo. Tudo bem. Só acho que quem perde de verdade não é quem alguns estão pensando. Que a cegueira seja curada, pois ainda há tempo. Colocar a culpa de tudo em Bolsonaro, vocês viram o vídeo que a gente abriu o vídeo. O vídeo que a gente abriu o vídeo, né, mostrando lá como foi a comissão da CCJ. Não vou ler isso aqui não, porque vai ficar muito tempo. Mas dá uma pausa aí, dá uma olhada na tela. Até a gente comenta amanhã. Eu quero entrar aqui nessa discussão. Ó. Fico vendo algumas coisas que não bate, tipo... X pessoa da direita se candidata a X cargo público e, com isso, X pessoas criticam. Mas aí eu me pergunto, e vai mudar o país como? O negócio é só eleger presidente? Pô, bicho, coerência. Se ele tá fazendo isso daí só para mamar dinheiro público, aí a gente só sabe depois de eleito. O que não pode ter é uma Câmara com mais de 500 deputados de esquerda. O Pica-Pau não tá falando isso aí com relação ao Carlos. Isso aqui ele já tinha decidido assim. É um caso que eu vou mostrar o caso para vocês. Pensa a mesma coisa, temos que ocupar espaços e muita gente prega isso até que alguém diz que vai se candidatar. Se ninguém se candidata, o que vão esperar? Depois reclamam que JB não faz nada. O quanto ele pode fazer enquanto todo o Congresso é do centrão e da esquerda? Por isso que às vezes eu ouvi falar alguns nomes. Mas essa galera, o meu problema é assim, cara, não fica dando indireta, não fica fomentando, sabe, ataques contra o presidente da República, se fingindo de sonso, como, não, eu só estou preocupado com o destino político do presidente. Né? Não é porque você quer ele no seu partido, não é porque você está tentando descolar a imagem para tentar puxar o voto conservador para você, né? Pô, em São Paulo vai ter vários candidatos a deputado federal, tipo Eduardo Bolsonaro, né? E você é mais conservador que Eduardo Bolsonaro e tudo mais. A gente sabe o que está rolando. E esses comentários foram no seguinte sentido. O Ítalo, acho que todo mundo conhece o Ítalo. Eu não vejo o Ítalo, sabe, ficando de indiretinha pro governo. Pode ter criticado o governo em certo ponto, pode ter criticado. Eu realmente acho assim que o Ítalo Lorenzon tem as melhores das intenções. Eu realmente acho, não tô aqui de ironia nem nada. Não tô trazendo esse post aqui para falar assim, não vote no Ítalo, nem nada. É pra gente fechar o raciocínio com a questão do Alckmin. Só por causa disso. O Ítalo fala o seguinte, eu informo que depois de muito refletir, pretendo me candidatar ao cargo de deputado federal pelo estado de São Paulo no ano que vem. Não necessariamente que ele quer ser deputado, que ele quer fazer isso, que ele quer fazer aquilo, que ele quer ganhar, que ele quer mamar dinheiro público. Às vezes, ele tem um grupo de pessoas, um grupo de amigos que vão ser candidatos.
Às vezes ele fala que, pô, esse cara é bom, esse cara é legal, esse cara conhece como funciona a máquina e a gente sabe como é a eleição para deputado, tem um quociente eleitoral, então o Ítalo vai, entra no partido, consegue lá uns votos, vai ajudar o grupo, beleza, bacana. Mas por que eu fiz questão de trazer essa postagem? Porque abaixo tinha o Ítalo falou isso daí e 3 horas antes dele ter falado isso daí, aconteceu uns dias atrás, ele tinha postado o seguinte: confesso que tem uma parte de mim, aquela que gosta de ver o caos, que tá mais querendo que o Moro seja eleito só para ver o resultado. Ah, mas Ítalo, você não pensa no Brasil? O Brasil já foi pro vinagre e ficar marinando até a próxima geração, meu amigo, pelo menos eu me divirto um pouco durante o processo. O Ítalo que é o pior pro Brasil, eu duvido. Eu realmente duvido, falando sério. Pô, tudo que o terceiro livro já fez, que sofreu, ele não quer. O cara fala isso daí, às vezes tá de cabeça quente, beleza. O Bolsonaro fala o seguinte, ó. Você é advogado do diabo. Ele falou aí que parte dele quer ver o Moro ganhando. É aquela coisa de gosta de ver o caos. Quem nunca pensou nisso, né? Tomar que o Lula ganhe só pra esse povo aprender a parar de reclamar. Ele não exata nada do Moro. Ele não está defendendo as atitudes do Moro nem nada. Pelo contrário, seria pra ver o caos. No mais, foi uma fala bem feliz. Só que o interessante. Ter momentos de estouros, todos têm. Isso é passível de qualquer ser humano. Porém, mesmo quando o Moro, né, deu uma facada em Bolsonaro, eu não titubeei em continuar apoiando o Bolsonaro. Se eu acho que algo já foi pro vinagre, no caso é o Brasil, vou cuidar da minha vida e esqueço do país. O contraditório foi depois de horas ele voltar e se lançar candidato. Vou torcer contra? Não. Só não fecho os olhos para o que estou vendo. Mais uma vez, para quem se julga influenciador, a responsabilidade deve ter um peso maior no que fala e escreve. Para quem vai se lançar candidato, essa responsabilidade fica maior ainda. Se youtuber, influenciador, qualquer nomenclatura dessas pode vir falar o que quiser. Quando está puto com algo, pessoas anônimas também têm que ter esse direito, porque foram e são pessoas anônimas que fazem esse povo crescer. E o Bolsonaro diz, pô, tem razão. Quando você tem influência que tem, ou pretende ir a algum lugar, tem de ser cuidadoso com o que fala mesmo. E aqui, para a gente fechar o raciocínio sobre eleições, a fala do Carlos, o que Bolsonaro vem fazendo, alguns posicionamentos da direita nas redes, algumas recomendações para os possíveis candidatos. Para e pensa o que vocês estão fazendo. Para e pensa. Olha o que a Anitta diz, ó, aos candidatos. Tudo o que você disser hoje irá ser esfregado na sua cara na campanha eleitoral. É por isso que o Alckmin não fala que o Lula é honesto. Beleza, é um democrata. Quanto mais bobagem você disser, mais alto será o custo da sua equipe de comunicação que ela vai ter que cortar um dobrado para corrigir a quantidade absurda de caquinha que saiu de sua boca. Aqui não é direcionado ao caso do Ítalo, é só pegando de exemplo, então nenhuma crítica, zero. Só refletindo a gente enquanto direita nacional. E ela diz, ó, dica eleitoral, se você não é o Jair Bolsonaro, é o corpo a corpo que dá voto do afegão médio. Não é o like na rede social, muito menos a live de 2 horas com 200 pessoas assistindo. Você não é herdeiro do Jair. Levanta o bumbum da cadeira, vai trabalhar. A esquerda já tá na rua. E, gente, a gente tá... As eleições já começaram. Tem coisas que precisam ser criticadas? Sim. Mas a gente sempre diz, o jeito, tudo dá para fazer com jeito. Sabe? Um jeito. Pensa o seguinte, o que tu tá fazendo vai levar a solução do problema ou tu só tá colocando a tua insatisfação para fora? Isso eu tô falando para todo mundo, do pequenininho, da pessoa que tem 10 seguidores a quem tem 1 milhão de seguidores. Vai ajudar, vem para somar. Vai aumentar, assim, o escopo da direita nas redes sociais. Ficar dando indiretinha para cá, para lá, para cá, para lá, para se destacar que eu sou mais conservador que todo mundo. Isso vai adiantar para alguma coisa? Vai ser usado. Vai ser usado. Vai ser usado. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai guardar muita coisa para as eleições do ano que vem. Como eu disse, por mim, eu prefiro eleger várias pessoas dentro da direita que eu tenho diversas discordâncias, pessoas que ficam me acusando de diversas coisas, do que eleger alguém da esquerda, do PC, do B, do PSOL, do PT. Eu prefiro. A eleição começou. Não pode fazer campanha ainda, mas as eleições já começaram desde que o Lula foi solto. A direita presta atenção no que está acontecendo, sabe? Bota o pé no chão,
Entende? Porque a maioria chegou agora. Pode disputar qualquer cargo? Pode disputar qualquer cargo. Mas calma. Respira. Olha o cenário como um todo. Olha o cenário como um todo. Olha o que está acontecendo. Olha a imprensa. Pelo amor de Deus, bota o pé no chão. Bota o pé no chão. Enfim. Por hoje é isso. Lembra de curtir, dar aquela compartilhada. Mais uma vez, não tenho nenhum problema com nenhuma das pessoas que falei no vídeo. Só para ilustrar algumas coisas que eu acho interessante, que vale a pena, algumas reflexões. Acho que vale refletir bastante sobre o que o Carlos Bolsonaro falou. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui.